Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão 360. O podcast que leva conhecimento em gestão prática do dia a dia para melhorar os resultados na prática da sua empresa. Eu sou Marcos Reis, sou sócio fundador da MaxUp e sou o head desse podcast que leva conhecimento em gestão para o seu dia a dia. Se você não nos segue, não nos conhece, já curte aí esse podcast, já salva e ativa as notificações para ficar sempre antenado nas melhores práticas de gestão e dar mais longevidade para a sua empresa. Hoje nós vamos falar de um tema que ele é fundamental para as empresas, que é a gestão financeira, a gestão contábil, o dia a dia ali dos negócios sob a ótica das finanças. E para isso tem uma convidada muito especial, uma honra tê-la aqui conosco. A Marilda, ela é diretora financeira da Aliato, né, gerente financeira da Aliato, e tem vasta experiência em contabilidade, vasta experiência na parte financeira, desde as rotinas mais básicas e operacionais até as rotinas mais complexas que a gente vai debater aqui hoje. Então, se você é empreendedor, se você é gestor financeiro, se você é líder de uma empresa que está precisando conhecer mais sobre finanças, já fica conosco aí que hoje o tema vai te ajudar e muito nos seus negócios. Mas vamos deixar a Marilda se apresentar. A Marilda tem um vasto currículo, muito uma honra te receber aqui. A gente já atuou junto aí muito lá há alguns anos atrás, então Aliato, que obrigado aí por ter vindo. O grupo, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, uma honra, e poder contribuir um pouco, né, com minha participação, trazer um pouquinho aí da minha vivência enquanto gerente financeira, enquanto uma pessoa que trabalha aí nessa área, que está ali à frente das áreas de execução do setor financeiro e também da parte estratégica do setor. É uma honra estar aqui, espero contribuir. Que bom, Marilda, obrigado. Muitas empresas, né, e quando a gente começou um trabalho junto lá, às vezes o setor administrativo e financeiro ele é visto só como contas a pagar e receber ali. Exatamente. Né? E ele é muito vai mais muito do que além, isso, né? Vai muito além, né? O setor financeiro, como você bem disse, de fato, ele é visto como um pagador de boletos, né? Então, essa era um velho conceito que as pessoas têm em relação ao departamento financeiro, e ele vem cada vez mais assumindo posições estratégicas, de controladoria, de apoio nas tomadas de decisão. Então, assim, nós temos, obviamente, como qualquer setor financeiro, a parte de execução, de fato, né, das atividades diárias, porque sem isso também a empresa não vai adiante, ela precisa ter todos os seus processos muito bem feitos e alinhados, e na Aliato nós temos pessoas muito competentes cuidando dessa parte, obviamente, mas o setor financeiro ele é isso, né? Hoje ele é um apoio, é ele quem ajuda a dar a direção, é ele que vai trazer ali as informações mais assertivas, para que a alta direção tenha condição de tomar decisões também mais assertivas, né? Para que ela possa ter condição de tomar decisões que vão seguir alinhadas ao planejamento estratégico da empresa, um pouco da gestão de risco, né, financeiro. Então, o departamento ele é hoje dessa forma, e com tantas mudanças ocorrendo, exige-se cada vez mais que tenhamos esse tipo de atuação. Legal demais. Eu que rodo aí muitas empresas, a gente atende muita empresa do varejo, muitas empresas do interior e tudo, e hoje mesmo estava em reunião com um cliente que ele tá assim, não, a minha gerente do financeiro aqui, ela tá comigo há 30 anos, mas ela era uma pessoa que ela era um supermercado, né? Ela era fiscal de loja, só que eu confio muito nela. Então o setor financeiro ainda hoje, né, Marilda, ele é visto, não, tem que ser uma pessoa de confiança. Acho que esse é o pilar básico para qualquer coisa, né? Mas é muito mais do que só isso, né? É muito mais do que só isso, né? Porque, obviamente, que tem que ter a confiança, uma confiança mútua, né? Empresa, colaborador, gerente, de uma forma geral, mas também é necessário que a empresa, além da confiança, que ela tenha mecanismos de controle,
né? Então, esses mecanismos de controle, seja por um bom sistema de gestão, seja por um processos muito bem definidos, para que as pessoas não tenham dúvidas das execuções, seja uma parceria com empresa externa, né, a nível de auditoria que seja. Então, são mecanismos necessários. Né? Então, a confiança ela é base, ela é o pilar, mas os controles também, né, eles são muito necessários. A Aliato, Marilda, agora indo um pouquinho para o seu dia a dia lá, a Aliato, então, para quem não conhece, já joga no Google aí, pesquisa um pouco, né? Sim, Aliato Serviços. Legal. Né, uma das empresas do grupo. Então, sim, hoje é mais de uma empresa no grupo, né? Esse que é um destaque também, então é importante, né? Destacar isso, é uma gestão múltipla ali que você tem, né? Justamente, né? Conta um pouquinho das duas empresas aí, só para a gente entender o cenário a qual você está inserida. Então, nós tínhamos uma empresa e essa empresa, ela vem sofrendo, né? Muitas mudanças positivas, fazendo também mudanças em relação à constituição, a composição do quadro societário, né, e do corpo diretivo. Nós temos hoje a empresa Aliato, que é uma empresa de serviços, e temos a empresa Abastec, que é a antiga empresa Unidata, né? Então, a Abastec é uma empresa de automação industrial, ficamos ali no bairro Horto, e a Aliato tem sua sede em Contagem. E a Aliato ela é mais voltada para serviços, né? São serviços voltados para o segmento de controle de combustíveis e lubrificantes, onde nós atuamos diretamente na base de vários clientes, grandes clientes, pelo Brasil, de uma forma pulverizada. Temos também equipes alocadas, cuidando dos negócios desses clientes. E são empresas que têm... Você contou, tá até no Chile agora, tem alguns negócios aí internacionais, exatamente, né? A Abastec especificamente, né, abrindo uma linha de negócios. Legal demais. Também expandindo aí com essa pretensão de atuação fora. Aí o setor financeiro é mais exigido ainda, né, que agora ainda tem conversão de moeda. Exatamente, vamos ver como que vai ser isso aí para o futuro, né? O financeiro, por exemplo, nós atuamos hoje de uma forma compartilhada, somos um centro compartilhado de serviços, né? E essas duas empresas demandam dos serviços do nosso departamento, além de outras áreas, é claro, né? A parte administrativa e as empresas seguindo cada vez mais nesse formato. E então a gente acaba tendo ali que atuar em empresas que têm negócios diferentes, atividades diferentes, muitos processos diversificados. E isso além da complexidade, né, de lidar com todos esses controles. Então, por exemplo, quando a gente trata com uma empresa voltada para a parte produtiva, que trabalha com produtos, revendas, obviamente que a gente tem que tomar um cuidado, né, com toda a parte de controle de estoques, de uma forma geral, custo, são coisas muito importantes a nível de controle. Mas, da mesma forma, quando a gente olha para o lado da Aliato, que é uma empresa de serviços, e percebemos que os serviços também, ele tem vários custos ali que precisam ter a sua gestão muito bem definida, os processos muito bem definidos, controles de custo. Então, é o que faz com que a gente consiga perceber, né, que essas empresas vão demandar uma análise maior por parte dos profissionais que estão no departamento financeiro, pela complexidade dos negócios. Né? Então, como, por exemplo, talvez seria mais fácil se fosse uma atuação só de revenda, embora não seja tão fácil assim, dependendo, né, do campo de atuação. Mas quando a gente vai tratar com empresas, né, que estão no lucro real, de uma forma, né, geral, estão no lucro real, são empresas que precisam ter muito cuidado com a sua parte de custos, para que o seu resultado também não fique comprometido, para que as suas margens, então, fiquem comprometidas. Então, isso é muito importante, o controle é importante. É aí que a gente percebe a importância de termos analistas
bons na área, de termos uma atuação mais analítica, muito preocupada com os números, não só preocupados em lançar, né? Em lançar, mas o que fazer com aquilo, o que extrair, qual que é a ideia, como que a gente pode olhar para aqueles números e pensar na atuação no mercado, como que a gente pode ter os benefícios a partir, né, daqueles números que a gente enxerga ali nas demonstrações financeiras, o que fazer com aquilo, né? Como podemos fazer. Ele extrapola quase todas as áreas, né? Você começa a ver pelo financeiro desvios operacionais, às vezes, né? Aumentos de custos desnecessários. Às vezes, se o financeiro está bem amarrado, você consegue ter melhorias tributárias, porque você começa a dar mais munição ao setor fiscal. Isso. Enfim, o financeiro bem feito, né? Bem amarrado, que é confiável, a gente consegue ter... Além das oportunidades, né? Então, quando nós conhecemos os números, conhecemos o mercado de atuação, conhecemos também da legislação que norteia os negócios ali da empresa, a gente consegue pensar onde a gente pode atuar de uma forma benéfica, né? Onde que a gente vai conseguir trazer benefícios, sejam eles fiscais, sejam eles financeiros. Então, isso é importante, esse olhar clínico é importante. Legal. É uma operação complexa lá na Aliato, na Abastec, né? A gente viveu isso lá com vocês um bom tempo. Então, assim, implantar muitas vezes postos de combustíveis dentro de grandes indústrias, né? Exato. Ou dentro de transportadoras, né? Então, às vezes quem está nos ouvindo aí tem uma transportadora, temos até um cliente que tem um posto de combustível dentro da transportadora fazer dele. Essa gestão, então, né? É o que vocês fazem lá, né? Muitas vezes. A Aliato, ela atua, né? Nas bases aí de grandes clientes. Então, nós temos clientes aí do setor ferroviário, nós temos mineração. Então, são... Os veículos precisam abastecer lá dentro, exatamente, né, da empresa. Exatamente. Isso por parte da Aliato, por exemplo. Então, nós temos mão de obra alocada, né? Temos mão de obra alocada nesses lugares, vários lugares. Aeroportos, ferrovias, mineradoras. E nós fazemos essa gestão do negócio do terceiro. Além do controle de combustível, especificamente combustível e lubrificante, nós também atuamos fazendo essa administração, né, das unidades, dos negócios aí dos nossos clientes. E atuamos com muita competência, né? Temos clientes aí de longos anos que estão conosco. Claro que temos os desafios, né, diários. É claro. Todo empreendedor gestor que está nos ouvindo, que não tem o desafio diário, ele está fazendo alguma coisa errado. Não tem jeito, né? A Abastec, por outro lado, também nós temos, além da parte produtiva, temos serviços. Atuamos hoje com o controle de frotas do estado de Minas, né? Na verdade, já é um contrato longo aí que nós temos com o CEPLAG, então nós fazemos toda essa gestão do abastecimento, a parte de automação. Isso acabou trazendo esse trabalho, né, de gestão dos abastecimentos dessa frota de veículos do estado. Então, fora outros grandes contratos também, né? E as empresas crescendo aí, a Aliato especificamente vislumbrando aí novas atividades, novos mercados, a Abastec da mesma forma. Que legal. Muito bom ouvir isso aí. E assim, eu queria voltar um pouquinho no tempo aqui, quando a gente começou o trabalho lá na antiga Unidata, né, que se tornou a Abastec. E aí até uma curiosidade aí que eu gostaria de saber também, falar para quem está nos ouvindo aí. Primeiro veio a Abastec, né, ou Unidata, e depois veio a Aliato. Na verdade, não. A Unidata nasceu em 89, então ela tem aí 36 anos. Isso. Né? Em 89, quando foi em 2016, sentimos, por uma questão de negócios, sentimos a necessidade de
desmembrar a parte de operação, né, de serviço, porque ela era dividida entre automação, tínhamos uma unidade de negócios de automação, todas funcionando dentro da Unidata mesmo, automação e operação, e em 2016 nós fizemos essa separação dessas atividades, onde nasceu a Aliato. Aliato Serviços, que começou com sua matriz lá em Contagem. Da forma com que você fala, parece que a Aliato hoje tem a sua vida própria e a Bastter é totalmente exatamente, separado, né? Exatamente. As duas hoje atuam de formas diferentes, né? Embora... O planejamento estratégico de cada uma é independente. É independente, sim, é independente. Quando, recentemente, a Unidata ela passou a ser a Bastec, né? Então, ela ganhou aí um novo formato, inclusive de direção, um novo formato de trabalho e o corpo diretivo, né? Na verdade, a direção das duas o mesmo quadro societário, no entanto, a diretoria separada é outra, né? Então, cada uma segue a sua forma de gerenciamento, cada um com o seu planejamento estratégico, cada um com as suas... com seus objetivos. Isso é muito bacana. Né? E as duas caminhando aí para um período de crescimento. Caminhando para o crescimento, mas de maneira independente. De maneira independente, exatamente. A gente tem clientes que às vezes têm 2 negócios dentro do grupo, e aí eu vou dar um exemplo básico, que a gente atende muito supermercado. Então, todo dia eu estava atendendo um supermercado lá do Rio Grande do Sul, que tinha um atacarejo, uma bandeira de atacarejo, chamava XPTO, Sim. E outra bandeira, que é a mais antiga, de supermercados mesmo, né, de bairro, que chamava ABC. Sim. E aí, é muito interessante quando você olha para 2 negócios, por mais que, igual você trouxe, nós temos um centro de serviço compartilhado, que é o setor administrativo, né? Estou englobando ali, se eu estiver falando besteira, você me fala, mas acredito que o contábil, financeiro, fiscal, sim. O departamento pessoal, sim. Vai estar todo mundo junto. Um back-office. Exatamente. Então, por mais que essa estrutura do back-office ela é junta, cada empresa tem que pensar de maneira segregada. Exatamente. Até mesmo porque as duas custeiam, né? Exatamente. São essas empresas que custeiam o centro de serviço compartilhado. Exato. Né? E aí eu fui lá visitar essa rede de mercados e eles estavam inaugurando a terceira loja de atacarejo. Então, sim. Eram lojas grandes, as 2 primeiras. Então eles me convidaram, falaram, vem cá, vamos. Aí, vamos inaugurar a terceira. Eram lojas grandes, as 2 primeiras. Legal, vamos. Cheguei lá, a loja que estava sendo inaugurada, ela tinha tipo 800 metros quadrados, que para um supermercado, para um atacarejo é pequeno. Sim. E aí eu trouxe isso para eles, eu falei, cara, acho que vocês não estão conseguindo separar o planejamento estratégico de cada negócio. Exato. Uma loja desse tamanho é um supermercado, não é um atacarejo. Então tinha que estar com outra bandeira aqui. Então é muito interessante. Deixa a estrutura do negócio, né? Pensar... O empreendedor conseguir pensar com cabeças diferentes cada um dos seus negócios. Né? Exato, exatamente. Hoje, por exemplo, as 2 empresas, cada uma segue no seu ritmo. Né? Então elas conseguiram, mesmo após essa separação, nós já tínhamos, na verdade, mesmo quando funcionavam dentro da mesma empresa, essa ideia, né, de negócios distintos. Uhum. E eu acho que isso foi a chave principal, assim, a chave de sucesso para que as 2 conseguissem se separar, né, abrir uma unidade para cada uma, sem que elas ficassem, sem que uma comprometesse, né, a saúde financeira da outra ou precisasse de financiamento da outra, né? São empresas que conseguem fazer uma gestão com o próprio capital, né? Não tem mistura financeira entre as 2 e nem de capital de terceiros. Assim, então, muitos que estão nos ouvindo, eles nem sabem o que é isso, não, viu, Marilda? Mistura tudo. Assim, exatamente. Infelizmente, assim, é o que a gente vê muito, né? Já vivenciei isso em outra empresa, né? Em outras empresas que eu trabalhei há algum tempo atrás, em que também não tinha essa separação. Então, pessoa física, jurídica, de 2 pessoas jurídicas misturando. Exatamente, fazendo as coisas mais perigosas possíveis
talvez para um empreendimento, né? Então, eu acho que o principal é isso, né? É que cada negócio, que tanto os sócios quanto os gerentes, o corpo diretivo, que tenham uma visão clara de como que as empresas atuam de forma independente. Legal. Eu acho que isso é o principal, né? E aí você tocou num ponto importante, que é a seriedade com que se trata o negócio, né? Não misturar questões, né? As coisas da empresa, os negócios da empresa são da empresa. Exatamente. Né? Então, eu acho que principalmente... claro que hoje a Bastec Aliato ela já tem uma estrutura muito consolidada, né? Uma estrutura já formada, mas para os pequenos que estão começando, né? Sempre é bom ter esse cuidado em relação à gestão, em relação a misturar aquilo que é do sócio com o que é da empresa. Então, assim, não há financeiro que resista, nem que o financeiro não faz milagres. Não faz. Né? E não é só os pequenos não, viu, Maria? Essa semana eu tive num cliente, deve faturar esse ano por torno de 100 milhões, um pouquinho mais. Um bom faturamento. Um bom faturamento, né? Então não é uma empresa fundo de quintal, empresa madura, tem muito funcionário. E aí eu cheguei lá e eles fizeram um processo bem parecido com o que vocês fizeram também, de trazer um CEO de fora. Não era um fundador, o fundador Sim. deixou a cadeira de CEO e colocou um CEO de mercado. E aí eu estive lá conversando com ele, um outro assunto, uma hora ele me chamou para um cafezinho, no cafezinho que muita coisa acontece, né? Exato. Aí ele falou, Marcos, estou bravo com o fulano, que é o fundador, né? Ele é o único sócio, então, porque nós estamos com uma peleja aqui no fluxo de caixa, porque nós aumentamos muito as nossas operações, então quando você investe na operação, Exato. você despende de capital, né? Você aumenta o faturamento, né? Gasta caixa. E aí ele veio aqui, sacou esses dias 3 milhões na conta da empresa, porque segundo ele comprou a fazenda. Aí eu falei, esses são muitos os desafios que a gente encontra no mercado por aí, né? Então, você falou de risco, né? Tratar com seriedade. Tratar com seriedade e pensar, né? Que aquilo que a empresa obtém, né? De margem, aquilo que ela obtém de margem, né, dependendo do seu EBITDA ali, o seu ganho operacional, ela precisa reverter aquilo para o próprio negócio. E uma parte pode ser distribuição de lucro. Obviamente que ao fim de tudo, dos impostos, quando você já tem ali um lucro líquido, aí sim, aquilo diz respeito ao que pode ser, claro que, e deve, né? Eu acho que não só pode, como deve ser direcionado para os sócios, né? Ser direcionado ali para os acionistas. Então, isso. Tem que ser estudado, né? Não pode ser assim, saca aí, né, o dinheiro. Exatamente, tem que ser estudado, né? Mas antes disso tudo acontecer, não é só pensar que entrou o dinheiro no caixa, né? Mas que aquele dinheiro no caixa, ele precisa suportar todo um período de operação, ainda virão contas para frente, tem investimento, às vezes, né? O dinheiro em caixa não representa o dinheiro que se pode gastar. Legal. Né? Bom, indo agora, mudando um pouco o quadro, a gente falou de estratégia, né, até com o setor financeiro como estratégico, né, o setor financeiro conseguindo gerir o mesmo setor, a mesma equipe, ele gerir 2 negócios totalmente distintos, né, então para o empreendedor que está nos ouvindo até aqui, já aproveita esse conteúdo, já entende que no seu negócio, quando você tiver 2 lojas, às vezes com a mesma bandeira, você tem que separar cada loja uma loja, né? Então já curte esse conteúdo aí, já compartilha com aquele seu amigo que não tem controle do negócio dele na parte financeira, para ele aprender um pouquinho conosco. E agora a gente vai para uma segunda etapa aqui, vamos dizer assim, do nosso podcast, que é um pouco mais prática do dia a dia ali do financeiro, né?
A MaxApp trabalhou lá atrás, ainda quando era Aliato, né? A gente chegou lá num cenário bem interessante. Essa empresa já era muito madura, né? Já te usava um software bem robusto, um software de gestão bem bacana. Mas a gente chegou e encontrou ali alguns cenários, né? Uma questão de integração com software de folha, tinha também uma divergência também entre o que estava no software versus o que a contabilidade que era terceirizada mandava para vocês, né? Então, para a gente começar, assim, entrar nesse termo prático, né? Muito empreendedor ainda hoje acredita que o financeiro é o contábil. Então, começa trazendo aí para a gente, você que vive ali os dois lados da moeda, a diferenciação para eles entenderem a coisa. Exatamente, né? São visões diferentes, né? O empreendedor, ele precisa pensar que ele terá resultados financeiros, ele vai ter resultados operacionais e ele vai ter resultados contábeis. E cada um desses... na cabeça deles, quando falam, mas o resultado não é o mesmo? Exato, não é o mesmo, né? Então, cada resultado desse vai te dar uma noção de como que a sua empresa está em cada situação dessa. Né? Não necessariamente, quando ela tem um resultado contábil, ele vai ser o mesmo resultado financeiro. É o que a gente fala, às vezes a empresa ela pode estar com dinheiro ali no caixa, mas pode ser que o resultado dela, não esteja tão satisfatório. Pode ser que ela tenha um resultado muito bom contábil, né? Mas ela não tenha dinheiro no caixa. Porque pode ser que que ela tenha despendido muitos valores com investimentos em estoque. Esse meu cliente, né? Que eu contei que foi isso. Ele está bem contabilmente, mandando 100 milhões de faturamento. Mas cadê o dinheiro? Mas não tem dinheiro em caixa. Exato. Esse dinheiro está em algum lugar. Ele está convertido em algum lugar. Ele está em alguma disponibilidade. E se a gente olhar só o financeiro, eu não vejo aonde ele está, né? Quem vai me refletir onde ele está é lá no contábil, lá no balancete. Justamente. Então, a gente tem que entender. É sempre importante entender, em termos contábeis, né? Sobre o que quer dizer um pouquinho das contas de resultado, que uma coisa é o resultado, né? Confrontar esse resultado com as contas patrimoniais, que é onde você vai encontrar ali onde está alocado os seus investimentos, né? O seu resultado é mas isso pode estar ali dentro das suas contas patrimoniais, seja de estoque, ou você imobilizou muito, não é estoque, mas é ativo imobilizado, e às vezes as empresas, né, o empreendedor de um modo geral, ele não pensa dessa forma, né? Ele tem que pensar também na sua gestão de fluxo de caixa e compreender, né, como que está o seu prazo de pagamento, o seu prazo de recebimento. Então, são vários detalhes, e aí quando a gente fala que a empresa não é só pagar boleto, né? Claro que o pagar boleto e o receber, né, essa gestão ela é muito importante, porque ela de fato vai refletir ali também. Se você não cuida do seu recebimento, se você não cuida do seu pagamento, você está descuidando das suas contas ali de clientes, suas contas de fornecedor, e isso vai te trazer um reflexo. Né, futuramente. Então, é entender um pouco, né, é ter uma noção de onde que você pode tirar informações que vão servir para que você consiga ter uma noção ou tomar decisões com base em números, de fato, né? E o que esses números representam? Assim, o que eu vejo o mundo de modo geral fala o idioma inglês, né? Então, se eu viajar para qualquer lugar do mundo, se eu falar inglês, eu vou conseguir me comunicar com alguma pessoa naquele ambiente. Exato. Ou pelo menos mais ou menos, né? No mundo dos negócios é o financeiro, é o contábil, né? Então eu tenho que saber falar essa linguagem ali, né? E isso você vai aprendendo, né? Com o tempo, você vai aprendendo um pouquinho como ler ali como interpretar as demonstrações. Então, são coisas importantes. Às vezes, o empreendedor não faz questão de pegar o seu balanço, mesmo que ele ainda seja pequeno, mas entender um pouco, olhar com mais carinho para aqueles números, né? E não só para isso, né? Entender que ele, às vezes, tem informações dentro da empresa de uma forma menos estruturada, e isso às vezes gera uma dificuldade de pegar esses números
e trazer para uma análise mais precisa, né? Você colocou aí no começo, quando nós começamos a atuar juntos, Maxap, juntamente com a Unidata, né? Que hoje é a Bastec e também a Liato, nós tínhamos lá atrás algumas dificuldades exatamente nisso, né? Foi quando a gente fez uma parceria aí com a Maxap, porque a gente tinha uma necessidade, nós tínhamos uma necessidade de trazer para um controle mais consolidado, né, esses números que estavam em diferentes sistemas ou controles, sejam eles em Excel, uma parte vinda do sistema, às vezes de um ou de dois, alguns números apenas na cabeça dos gestores, com uma gestão muito particular de cada uma. Então, trazer isso para um controle mais gerencial, mais integrado. Né? Fazendo esse trabalho lá, né? Exatamente. Pegar isso tudo, pegar um pouquinho, né? Pegar um pouquinho do que é a visão contábil, um pouco do que estava no contábil interno, no contábil externo, da contabilidade externa, um pouco do que estava no sistema. Né? Cruzar isso, entender isso. Exatamente, e trazer para um formato mais gerencial. Uhum. Então, isso é fundamental. Assim, eu gosto muito de enxergar isso, né? O mundo vai falar o contábil, a gente tem que saber, assim, todo empreendedor ou gestor, seja de qualquer área, tá, Marilda, que não entende, não consegue traduzir os números, em algum momento da carreira ele vai ficar limitado. Porque, se você for crescer na carreira e virar de um diretor, seja de RH, de marketing, de vendas, em algum momento a empresa vai te entregar uma DRE, vai te entregar um balanço e fala, avalia aí. Por exemplo, eu sou diretor comercial, estou negociando com um cliente grande, o cara me fez um pedidaço, eu vou vender para ele, pediu prazo. Cara, eu tenho que dar um balanço desse cliente aí, deixa eu ver se ele é saudável, será que ele aguenta me pagar? Exatamente. Então, assim, óbvio que na empresa pode ter análise de crédito, pode ter áreas para isso, mas eu também não posso ser bobo, eu tenho que saber minimamente interpretar. Então, eu vejo que a dica que eu dou aí para todo empreendedor e gestor, não precisa ser um expert igual a Marilda, né? Mas a gente precisa saber interpretar os números. Igual você disse, eu gosto de brincar lá com eu chamo meus meninos lá na Maxap, que todo número ele conta uma história. Né? Então, saber interpretar a história que está por trás daquela demonstração financeira, seja ela qual for, a DRE, balanço, balancete, demonstração de fluxo de caixa, enfim. Caminhando aqui, a gente fez esse trabalho lá junto com vocês, né, de trazer os números, aquele monte de números e informações que tinha na empresa para uma consolidação mais gerencial, né? Então foi esse primeiro trabalho que a gente fez junto lá, mas aí depois a gente caminhou para um segundo trabalho também, que foi o de criar o orçamento da empresa, né? Ou das empresas, né? Então, primeiro, vamos trazer para o nosso público aí o que é o orçamento e como que a Maxap ajudou a construir lá na época, na Unidata e Aliato, né, com o nome de Abastec aí hoje. Exatamente. O orçamento, ele é uma ferramenta importante para que você possa fazer a gestão de tudo aquilo que você tem das suas entradas e das suas saídas, dos seus gastos. É onde você pode conhecer, né, o seu orçado, tudo aquilo que você orça, pensando, obviamente, no alcance de um determinado resultado. Normalmente o pessoal só tem meta de venda, né? Esquece de projetar o restante para atingir ela, quanto que eu tenho que gastar, Exatamente. Né? E a relação com que você, tanto com o do orçado quanto o realizado. Então, quando nós orçamos alguma coisa, e a gente vai... né, nós fizemos isso lá atrás, então todos os anos a gente realmente tem que... você tem que renovar, né, esse orçamento. A gente está quase entrando aí em 2026 e agora já é a hora de trabalhar, né, em cima desses números para que consigamos ter um orçamento aí, um orçado para o ano que vem. Então, é importante que o empreendedor ele pense por essa ótica, né, que se ele pensa em alcançar determinado resultado, ele não vai conseguir fazer isso ou saber para que lado, como que ele vai direcionar
a sua empresa, as ações da empresa, o seu planejamento, se ele não tem conhecimento de quanto que ele ganha ou espera ganhar e quanto que ele realiza ou espera realizar. Né? Então, não adianta também a empresa trabalhar em cima daquilo que já gastou. Uhum. Né? Muitas empresas trabalham no escuro, né? Não tem uma ideia, um planejamento ou uma expectativa de receita, e também não tem uma expectativa de despesa. Ou seja, ela não consegue mensurar qual que é o resultado desejável. E se ela não consegue mensurar o resultado desejável, ela não sabe onde atuar. Sim. Ou seja, ela não conhece os seus números. Então, ela precisa conhecer, saber aonde ela precisa e se precisa cortar custos, se o custo que está cortando vale a pena cortar. Às vezes não é aquele o problema, né, de fato, que está acontecendo. Saber da sua margem, às vezes, vem de... a venda está aumentando, mas a margem está cada vez menor. Uhum. Né? Por quê? Porque houve um descuido. Cuidou do incremento de vendas, mas houve um descuido em relação à parte de compras, à parte dos dispêndios, né? Das despesas, dos custos. Então, o orçamento ele é isso, é conhecer os números, conhecer as suas entradas, conhecer as suas saídas, conhecer se você está conseguindo, de fato, cumprir aquilo que você orçou. Né? E eu tinha um professor na faculdade que eu achava muito interessante, e ele falava assim, né? Eu lembro que ele falava assim: pessoal, se o orçamento, se as coisas ficarem dentro do orçamento, é bom? É bom. Se gastou a mais do que orçou, é bom? Não, é péssimo. E se gastou muito menos, é bom? Não, é péssimo também. Cabeças vão rolar. Exato. Por quê? Porque você acabou orçando aquilo que você poderia... você tirou dedicar em outro local. Exatamente. Né? Você tirou de outra área. Tirou de outra área, tirou de um investimento. Uhum. Né? Então, o desejável é que, de fato, o seu orçado e o seu realizado, que eles consigam andar ali de forma conjunta. Legal. Né? A gente tem um cliente que recebeu um grande aporte milionário aí de fundo de investimento americano. Então, eles respondem, né? Eles são sócios ainda da companhia, mas respondem muito ao fundo, né? E aí um dos sócios lá, esses dias a gente estava conversando, ele estava bravo, ele falou: não, americano é chato demais, porque nós prometemos que a gente ia entregar, sei lá, 100 e tantos milhões de faturamento, e nós estamos entregando 230 e os caras estão achando ruim. Aí, mas é justamente isso, né? Falou assim: se vocês podiam entregar 230, por que vocês, no orçado, vocês colocaram só 150? Exato. Então, assim, é bem isso, assim. Porque isso também compromete a operação, né? Porque aí é uma outra questão. Ótimo que está vendendo mais, mas isso deveria ter sido planejado, porque é um crescimento que ele pode trazer em algum momento alguma situação negativa ou indesejada. Se você promete entregar aquilo que você não consegue, né, acaba se queimando. Aí não é bom. É claro que as equipes vão trabalhar de forma mais apertada, né? Talvez você vai ter que correr atrás de um capital que você não tinha a título de investimento. Claro que vender é muito bom, né? Mas ter essa noção da venda e conseguir planejar ou deixar o caminho, né, já trabalhado, já pronto para isso, é o desejável. Com certeza. E assim, a título, o próprio orçamento, essa parte numérica, né, dos indicadores, um dos trabalhos que a gente faz muito na MaxUp é ser o setor de controladoria da empresa, o setor externo de controladoria, né, ou o setor que consolida esses dados e cria os relatórios gerenciais. Então, assim, olhando para trás aí, né, nesse histórico da MaxUp com a Aliato e a Bastec, quais são os indicadores ou resultados que vocês ainda olham ou colhem frutos desse trabalho que a gente construiu junto lá atrás? Sim, um dos indicadores mais importantes que nós utilizamos hoje é o EBITDA. Né? Olhamos, claro, também os indicadores de liquidez, rentabilidade,
ainda trago como histórico e para mim de uma forma muito benéfica era o release que era feito pela MaxApp. Né? Para quem não sabe, o release é um relatório de resultados. De resultado que traz esses indicadores, né? Anteriormente a isso, nós não tínhamos né, um relatório mais preciso. E a partir desse trabalho com a MaxApp, nós começamos a entender de fato, né, entender melhor como que a gente poderia trazer os nossos números e chegar nesses indicadores para tomar decisões. E o que esses indicadores estavam trazendo para a gente em termos de visão de negócio. Então, o EBITDA, ele é um bom indicador para a gente hoje. Né? Claro que os outros também, nós passamos a analisar de uma forma geral, fazer lá uma análise horizontal, uma análise vertical, para que a gente pudesse compreender na análise, né, horizontal a relação do que nós tivemos no resultado desse exercício com os anos anteriores. Então, isso, quando a gente compara um ano com o outro, seja 1, 2, 3 anos, a gente tem aí uma análise horizontal, ou seja, a gente está trazendo, né, os mesmos períodos de anos anteriores para a gente entender o cenário atual. E também nós gostamos muito de fazer as análises verticais dentro do próprio período, né? Porque aí nós conseguimos ver, por exemplo, né, de cada resultado daquilo ali, seja lucro bruto, seja a margem, quanto que isso representa em relação à nossa receita líquida. Legal. Né, de um modo geral, qual que é a representatividade disso. Legal. Né, para a gente entender também qual que está sendo ali a nossa margem final e fazer esse acompanhamento. Então, eu acho que isso foi bem, bem benéfico, eu acho que nos auxiliou muito. Hoje ainda utilizamos, né? Eu construo sempre esses relatórios, a gente tem uma apresentação que faço geralmente, a gente faz periodicamente para o conselho. Né? E você conduz lá junto também. Exatamente, conduzo também e essa forma de trabalho que a MaxApp atuou conosco tem ajudado bastante. Eu acho que me deu um norte, assim, ainda depois né, que a gente... eu não digo acabou a parceria, que nós demos ali um stop, né? A consultoria ela tem início, meio e fim, princípio, né? Chegando né? Naquele fim daquele momento. Daquele momento, daquele ciclo, né? Mas ainda assim, já tiveram períodos, por exemplo, que Só de ficar sabendo que essas melhorias continuam, a gente já fica muito feliz. Continuam, eu tenho todos, né? Os arquivos são gravados, ficaram na nossa base, servem de consulta. E graças a Deus, assim, existe um bom relacionamento. Quando às vezes eu me pego em apuros, preciso de uma segunda opinião, Marcos, Felipe estão sempre à disposição. Eu acho isso muito bacana. Isso é legal, assim, o que eu até deixo aqui, Marilda é uma pessoa, não à toa, a gente quis te convidar, porque a gente te enxerga como uma profissional referência no setor financeiro. Não só no financeiro, no contábil também, enfim, mas então eu acho muito legal conectar setores ali, né, empresas. Então, o empreendedor que está nos ouvindo aí fala, pô, eu queria entender tanto de financeiro quanto a Marilda, acho meio difícil, mas você pode conversar com ela, né, uma pessoa muito aberta. À disposição. Mas também troca entre os setores. Pô, eu tenho uma gerente financeira na minha empresa e um gerente financeiro lá que não está conseguindo entregar os resultados que ela está falando aqui que gera, né, que é todo mês apresentar o resultado ali para a diretoria, para o conselho, enfim. O seu setor está conseguindo, o seu setor financeiro está conseguindo ser estratégico a esse nível ou está só fazendo contas a pagar e receber? Então, não está conseguindo. Então, se conecta com pessoas que estão conseguindo, né? Então, exatamente. A Marilda ou conecta com a gente da MaxApp, vamos aprendendo, né? Conecta em outros setores. Eu sou do setor de indústria. Eu vou te conectar com uma empresa de indústria que tem uma excelente gestão financeira. Então, acho que às vezes a gente precisa pensar um pouquinho fora da nossa bolha ali, né? E olhar para... É bom a gente buscar as melhores práticas, né? As empresas ou uma conexão que esteja realizando boas práticas. Eu acho que é sempre válido,
né? A gente fala muito na administração, no marketing, a gente fala muito do benchmarking, né? Exatamente. E é copiar as melhores práticas. E é copiar no melhor dos sentidos. Sim, né? claro. Aprender, né? Trazer para o nosso universo aquilo que outras pessoas já constataram que dá certo. Exatamente. Né? Assim, até uma dica aí que fica para o empreendedor que está nos ouvindo, para o gestor que está nos ouvindo, o que a Marilda trouxe que a gente fez lá, que às vezes a gente acha que deixou um legado e o legado, na verdade, é outro, né? Na minha visão, a gente tinha deixado outras experiências que talvez que marcaram, mas o que marcou foi o release de resultados, né? O release de resultados ali. Para quem não conhece, não tem familiaridade, olha a dica que eu vou deixar. Já salva esse podcast aí, guarda o minuto aqui que a gente está falando isso aqui. Qual que é o seu segmento? Marcos, eu sou varejista da moda. Cara, vai no release de resultados do Grupo Soma, que é dono da Arezzo lá, por exemplo. Digita aí, Grupo Soma no Google, vai lá, Grupo Soma Arezzo, né? Grupo Soma Arezzo RI. O que é o RI? Relações com Investidores. Você vai cair num site, né, que não é o site da empresa, é um site que só se relaciona com investidores. O que é isso? Empresas que têm normalmente capital aberto ou querem ter capital aberto, você vai ter uma área lá que é demonstrações financeiras, né, uma parte do site. Exato. Dentro dessa parte, você vai conseguir clicar lá, vai ter o release de resultado, normalmente ele é trimestral. E aí, lá dentro, você vai conseguir ler toda a estratégia da companhia. Marcos, eu sou um pet shop de bairro. Entra lá na Pets.ri, digita no Google, vai aparecer lá o Relações com Investidores. Você vai ler por que a Pets está investindo mais ou menos em ração ou em algum serviço e não mais em produto. Ela vai explicar o motivo da estratégia dela para ela chegar num determinado resultado daquele EBITDA, como a Marilda disse. Então, obviamente, vai ter informações técnicas financeiras lá, mas você vai conseguir também enxergar o seu concorrente ou um benchmark, como você trouxe. Exato. Eu sou supermercadista, entra lá no do Pão de Açúcar, qualquer setor vai ter uma empresa que você vai conseguir fazer um benchmark, uma empresa maior que a sua, ou uma empresa que você tem inspiração. Se você gosta de beber cerveja, entra lá no da Ambev, você vai ver o que ela está investindo, qual que é a marca de cerveja. Entender como que o mercado se comporta, né? Exatamente. Então, assim, Marilda, muito obrigado até aqui, mas antes da gente encerrar, falei contigo que passava, Marilda falou que ela era tímida, mas vocês viram que ela já trouxe aí muita coisa legal, né? Antes, já passamos aí um bom tempo conversando aqui sobre como o empreendedor, como o gestor pode usar melhor o setor financeiro, mas para a gente encerrar, eu queria que você desse duas falas, na verdade, tá? Eu ia fazer uma pergunta só, mas eu estou mudando o script aqui. Primeira delas é para a pessoa que trabalha no financeiro, que hoje está presa no operacional. Como que essa pessoa se torna mais estratégica? Eu acho que a primeira coisa é o investimento em conhecimento, né? Eu acho que a gente só tem condição de crescer quando nós buscamos o conhecimento. E buscar o conhecimento que está relacionado à área que estamos atuando. Né? Se a pessoa, por exemplo, se ela está numa condição de assistente, né, ela pode pensar, isso não quer dizer que ela não precisa pensar de uma forma mais estratégica. Com certeza. Então, independente da função que ela esteja, é importante que ela pense na importância do trabalho que ela está realizando. Legal. E se ela deseja se tornar mais especialista, a própria palavra diz, ela precisa se especializar. Seja buscando um curso, não necessariamente... Obviamente, a faculdade, uma universidade, ela é muito importante, ela traz para a gente conhecimento, insights, muito valiosos, né? Mas existem muitos cursos bons de gestão, onde a pessoa pode se especializar, né, em áreas específicas. Às vezes ela não entende muito bem de demonstração financeira, vai buscar um curso de demonstração financeira. Legal. Hoje nós temos muitas plataformas, inclusive gratuitas aí. Sim. Né? Não necessariamente tem que ser um curso pago, não necessariamente tem que ser aí numa grande instituição. Começa dos mais básicos, né? Aproveita aí as instituições
ou as empresas que oferecem esses cursos, algumas empresas que também trazem cursos mais voltados para essa dia a dia mesmo, para que você consiga empregar isso na sua rotina. Então, eu acho que o conhecimento, ele é o principal. E buscar as informações dentro da empresa. Eu acho que tem que ter também uma proatividade. Não só lançar a nota que chegou. Não só lançar a nota, entender o que aquela nota quer dizer, né? Está querendo dizer. Muitos estão se escutando falar agora, a gente estava falando mais cedo sobre a questão da reforma, né? É uma mudança de tudo que a gente tem, tudo que a gente conhece até hoje em relação, né, à questão tributária. Então, são muitas mudanças, muitas empresas aí vão passar por essa reestruturação, obviamente que a empresa que eu estou também vai, né? Estudar isso, né? Estudar sobre isso, né? Buscar se antecipar, pegar os detalhes, entender os documentos. Eu acho que é um misto entre ali de busca de conhecimento, de curiosidade, de proatividade. Legal. Né? Às vezes fala, eu não dou conta de pagar um curso. Tem um YouTube lá, às vezes com muita coisa bacana. Exatamente, né? Muita coisa legal, né? Legal. E para a gente encerrar, né, para o empreendedor que está nos ouvindo agora, o que você pode trazer para ele, né? Você que tem ali a gestão estratégica do setor e também leva essa visão estratégica para a diretoria, para os sócios da companhia. O que você diz para o empreendedor que às vezes hoje ele enxerga o setor dele como contas a pagar e receber? Procure especializar o seu setor, né? Dê para as pessoas também, eu acho que também é necessário que o empreendedor dê condição para que os profissionais possam melhorar no dia a dia o seu conhecimento. Ele precisa, obviamente que o profissional vai buscar o conhecimento, mas também o empreendedor precisa dar para esses colaboradores autonomia, né, dar ferramentas de trabalho adequadas. O financeiro normalmente precisa de um software, não pode contratar, não é caro, né? Exatamente. Eu acho assim que existem ações que são necessárias e que o empreendedor ele precisa trazer para a sua empresa. Eu acho que, eu vou citar algumas delas, né, algumas que eu acho que são mais importantes. Por exemplo, ter uma boa definição de seus processos. Sem uma boa definição dos seus processos, o seu departamento financeiro vai ficar perdido, como toda a sua empresa vai, né? E até o próprio empreendedor. Eu acho que investir nas pessoas que estão ali, né? Cuidar das pessoas que cuidam dos seus números. Exato. Do seu dinheiro. É Gostei dessa aí. Essa aí já pode, né, cuidar das pessoas que cuidam dos seus números. Exato. Ter um bom sistema de gestão integrado. Não no Excel, né? Não no Excel. O Excel é uma ferramenta maravilhosa, mas ela é uma ferramenta paralela, né? Hoje nós temos aí também, tanto concursos gratuitos e hoje a ferramenta do momento é o Power BI, né? Que traz ali uma visão muito mais gerencial e ampla do negócio, né? Às vezes o empreendedor ele tem aqueles relatórios, é meio enfadonho olhar aquilo tudo, desanima, mas invista, né? Invista num sistema tanto de gestão integrada, onde todas as pessoas possam ter a mesma informação de forma precisa, clara, confiável, trazer essas visões mais gerenciais. Cuidar das pessoas e não tentar fazer tudo sozinho. Eu acho que o principal é buscar uma parceria de qualidade, buscar uma consultoria. Às vezes o empreendedor ele vai pensar, não, eu resolvo isso, mas às vezes a empresa está tomando corpo ou ela precisa tomar uma direção que ele almeja. Então, eu acho que é isso, tá? Sabe? Também contar com uma parceria de peso, uma parceria de valor, alguém que vá olhar para os números e para o negócio dele de uma forma mais estratégica. Legal. Não é uma pessoa que não é que a empresa de fora vai chegar dando pitaco, não, ela vai te mostrar as melhores práticas e os melhores caminhos. Legal. Então, até enxergar de um jeito diferente. De um jeito diferente, né? Então, assim, o parceiro, ele traz lá de fora... outras experiências, como que as outras empresas que estão no mesmo segmento estão se comportando. E eu acho que isso enriquece, né? Traz um enriquecimento ali de conhecimento tanto para o empreendedor,
ele começa a olhar para o seu negócio de uma forma diferente. E é claro que a empresa, cada fase que ela vai, cada degrau que ela vai avançando ali, se ela vai crescendo, então são momentos que o empreendedor vai pensando ali, ele vai sentindo em quais áreas ele precisa atuar, quais parceiros ele precisa conectar. Legal. Né? Então, de um modo geral, é isso. E cuidem daqueles que cuidam dos seus números, que Gostei dessa necessitam. Marilda, muito obrigado. Foi engrandecedor ter aqui. Só para deixar também, como você falou aí do empreendedor, separa um tempo e olha para os seus números. Eu vejo muito empreendedor que passa meses, anos, às vezes, ele não tem um momento, uma rotina de parar ali para ver o número. Então é a dica que eu deixo aqui também, como a Marilda falou, para cuidar das pessoas que cuidam dos seus números, mas também para olhar esses números, né? Exatamente. Não cria um ritual. Essa aí da função para o empreendedor ele ser mais executivo do que executor. Nem que seja um momento do mês, assim, eu falo, não importa o tamanho da sua empresa. Pô, uma empresa é pequena. Cara, senta num café, pede um café, você vai gastar ali R$8 e imprime, que se for o caso, leva o seu computador e para ali 1 hora do seu dia, no mês, e você vê os números, o que aconteceu mês passado? Então, assim, é uma coisa que só de você parar esse momento, a sua cabeça, você já consegue pensar com uma cabeça diferente de quem está vivendo todo dia o problema ali, porque quando a gente chega na empresa, é problema, é uma situação que tem que resolver, então quando a gente pega, sai, olha o número, a gente começa a ter outras visões. Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Compartilhar tanto conhecimento com a gente. Imagina. Vai estar na descrição do podcast aqui as informações da Marilda. Quem quiser conectar com ela aí também no LinkedIn, vai estar aqui na descrição do podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço. Empreendedor que nos ouviu até aqui, já curte esse podcast, compartilha com aquele amigo, compartilha com a pessoa que trabalha no seu financeiro, faça com que essa pessoa cuide dela, como a Marilda disse, para que ela te entregue um setor mais estratégico, informações mais estratégicas. Então já curte esse podcast, já siga a gente aí nas redes sociais, @MaxUp Consultoria, e eu te aguardo no próximo episódio desse podcast para alavancar os resultados da sua empresa. Um abraço.